Marcos, ele é muito peculiar, é aquele garoto que estava enrolado no lençol e saiu correndo nu quando Jesus foi preso no Getsemane. Mais tarde ele vai se tornar o evangelista Marcos. Amém? Posso ler? Amém ou não amém? Então vamos lá. Do jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha, e fica maior o rasgo, ou a rotura. Versículo 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Amém ou amém? Amém. Amém. Eu aprendi isso lá em Minas. Um apóstolo amigo meu, ele tinha mania de falar para ele: amém ou amém? Aí eu fiz um seminário lá, voltei falando amém ou amém. Mas vamos lá. O Espírito Santo colocou no meu coração na semana passada de falar sobre oração. E quando nós olhamos para nós, crentes, não tanto os que estão começando, mas os mais que caminharam mais, mas isso vale também para quem está começando. Tem que começar certo. A gente, o creio que foi na quarta passada ou foi no domingo? Eu ministrei sobre oração. Domingo, né? Eu ministrei sobre a oração. E hoje é sobre jejum. Mas, dando um retorno, né? Uma passadinha no quesito oração, nós não oramos. Nós não oramos. Nós oramos muito pouco. E orar é falar com Deus. E a oração é algo pessoal, é algo que eu preciso. A oração é comunhão. E se eu não tenho oração, não tenho comunhão. Jesus, ele especificou que é o mínimo de oração, 1 hora. Por que eu sei disso? Porque quando ele subiu com os discípulos para o monte, ele voltou e os discípulos estavam. E ele virou e falou: vocês não podem orar, vigiar pelo menos 1 hora? Então eu entendo que o mínimo para se orar é 1 hora. Mas se eu não me engano, 1 Tessalonicenses 5,17 lhe fala qual é o tempo certo de orar. E lá diz: orar sem cessar. Amém? Certa vez perguntaram para um dos reformadores, João Calvino, quanto tempo ele orava. E ele respondeu o seguinte: ora 1 vez por dia. Aí as pessoas ficaram assim, decepcionadas. Como que pode um homem do seu quilate orar 1 vez por dia? E ele respondeu: eu oro da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. 1 vez por dia. Ora o tempo todo. E hoje, eu inspirado pelo Espírito Santo, Deus colocou no meu coração de falar sobre jejum, né? E o título dessa pregação, dessa ministração é Aprender a Jejuar. E uma das coisas que eu posso falar, porque a gente só tem autoridade, os meus líderes espirituais, os pastores que me treinaram, que me forjaram, eles me ensinaram isso, e eu carrego isso até hoje. Você só tem autoridade em uma coisa quando você pratica. Eu só tenho autoridade para repreender o mentiroso quando eu sou verdadeiro. Eu só tenho autoridade para repreender o viciado quando eu não tenho vícios. Eu só tenho autoridade para repreender demônios quando eu não tenho brecha na minha vida. Amém ou amém? Eu me lembro, e era alguém que eu conhecia. Pastor, ministro, ele teve uma manifestação na igreja dele, um demônio se manifestou, e ele falou para os discípulos, para os obreiros: sai da frente, deixa eu ir aí. E aí ele chegou lá, quando ele chegou
chegou, ele estava uns 4 passos da mulher endemoniada, o demônio tomou a boca da mulher e falou: não vem não, que eu sei o que você estava fazendo ontem. Ele voltou a contar, porque ele não tinha autoridade. Porque o demônio conhece, sabe quando ele está pecando? Sabe, gente, ele não vê nosso coração. Mas se eu estou numa vida de pecado, tem até um ditado que eu gosto. As pessoas dizem assim: Deus não envergonha ninguém. Eu concordo, Deus não envergonha ninguém. Ele terceiriza para o diabo envergonha as pessoas. Amém? Então, como que eu vou lutar contra as trevas se eu estiver nas trevas? Então, eu só vou ter autoridade naquilo que eu venço. Amém, irmão Silésio? No momento que eu venci o pecado, eu tenho autoridade sobre ele. Por isso que Jesus teve autoridade, porque Jesus nunca pecou. Amém? Agora você vai falar: mas apóstolo, mas qual é o ser humano que não peca? Nós estamos falando de não viver na prática do pecado. Amém? O que Deus exige de nós é que nós não vivemos na prática do pecado. Pecado confessado é pecado perdoado. Eu não posso amontoar pecado sobre pecado, porque ele gera iniquidade. Amém? E diante disso, nós temos que entender o que é o jejum. Nós temos que entender o porquê onde o jejum está na vida espiritual. Então eu não vou falar de oração, mas para você ser alguém espiritualmente ativo, você precisa ter oração, jejum e palavra. Uma igreja, para ela ser ativa espiritualmente, ela precisa ter palavra e oração. Amém? São as duas asas da igreja. Mas o jejum é incluído nisso, porque o jejum, ele é cobrado por Deus da gente, tanto no antigo pacto quanto no novo. Amém? Então eu fiz uma colinha aqui para não esquecer. O jejum serve para buscarmos a Deus. Renunciamos à comida por algum tempo para focarmos em Deus. Procuramos alimentar o espírito, ignorando as coisas que normalmente chamam nossa atenção, como, por exemplo, a comida. Através do jejum, dizemos que dependemos totalmente de Deus. O tempo de jejum serve para orarmos e buscarmos a direção de Deus, orientação para a nossa vida em todos os sentidos. Na Bíblia, jejum também é um sinal de tristeza ou arrependimento. O jejum fortalece espiritualmente e pode nos aproximar de Deus. Amém? Então, o jejum é algo muito necessário. Agora, tem pessoas que vão falar assim: mas como que eu vou jejuar? Eu estava conversando com o irmão Alex, a intercessora da Cris, nesses dias, e eu converso muito sobre isso com o apóstolo. Ninguém entra na igreja e já começa conhecendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ninguém entra na igreja e já começa jejuando 3 dias, fazendo um jejum de Esther, que é jejum de água e de comida. Ninguém entra na igreja e vai conseguir jejuar 40 dias de líquido ou 7 dias de líquido. Não é assim que funciona. Assim como a oração, ninguém consegue de pronto orar igual eu já orei no monte. Eu não falo isso com arrogância, eu preciso. Eu fui para o monte, eu não tinha outra coisa a fazer, fiquei 40 dias no monte. A única coisa que eu podia fazer era ter comunhão com Deus. Eu fui orar. Eu orava das 9h30 da manhã até as 10h30 da noite. Em um tempo como esse, chovendo, embaixo de chuva. Eu só entrava para a barraca às 10h30, porque eu precisava orar. Amém? Mas eu andei com pessoas que falavam que minha apóstola é muito difícil orar assim. Mas eu não comecei assim, eu comecei orando meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. E aí a gente fala, mas, igual o irmão Alex chegou a falar, e o assunto? Quando eu não tinha um assunto, eu ia para cá, eu ia para a Bíblia. Amém? Eu orava a Bíblia, eu orava os Salmos, eu orava Mateus, eu orava Apocalipse. A Bíblia é uma hora, ela pode ser convertida em oração. Amém? Mas no jejum, como que eu começo o jejum? O jejum a gente começa igual o bebê que começa a andar, né? O bebê começa a andar, ele já levanta e sai andando? Não, ele começa como steps? Engateando, né? Ele começa engateando. Quando o bebê vai falar, ele já fala o alfabeto? Não, ele fala babá, mamãe, né? Papá. Depois ele começa, tem uns que não param de falar, mas começa um pouquinho. Então, na vida espiritual, é tudo a mesma coisa. Ninguém chega já top de linha, ninguém chega sabendo tudo. A gente vai crescer. Agora, esse crescimento depende da gente. Está aí para todo mundo. Mas o jejum, por que eu tenho que
jejuar. No meu caso, eu sou um líder espiritual. Se eu não jejuar, o diabo me dá sapatada, o diabo me derruba. E tem pessoas que falam assim, mas apóstolo, se eu não jejuar, eu vou ter vitória contra o inimigo? Não vai. Por que eu não vou ter? Porque o mundo espiritual, ele cobra da gente o preparo. Se os filhos das trevas jejuam, porque eles conhecem o poder do jejum, por que eu não vou jejuar? Agora, o ponto é o seguinte: o jejum, ele é algo que eu tenho que, vai anular a minha carne, o jejum me leva a quase morte. E tem uma coisa que eu sempre lembro, se falar as pessoas não entendem, mas a gente costuma falar, olha, Jesus jejuou 40 dias de água, de comida no deserto. Amém ou amém? Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer, bebendo água. Por que eu sei disso? Porque no fim do texto diz que, acabados os 40 dias, ele teve fome, não sede. Ninguém consegue ficar no deserto, que tem um sol de 50 graus na sombra, sem beber água. Jesus, ele tomou água, mas ele não comeu. Agora Moisés, que era homem, totalmente homem, a Bíblia me relata que Moisés subiu para o Horebe e ficou 40 dias, sem comer, sem beber, sem ir para o banheiro. Depois ele desceu, o povo estava pecando, ele arrojou as tábuas da lei, quebrou, ele teve que subir para o Monte Horebe, entrou na presença de Deus mais 40 dias, sem comer, sem beber, sem ir para o banheiro. 80 dias, sem comer, sem beber, no deserto, tal qual como Jesus ficou. Amém? E aí, eu tenho que entender, né? Como eu vim das trevas, eu vim do satanismo, né? Eu vim da banda, da macumba, meu pai era bruxo e tal, e lá eles fazem jejum. Tem jejum. Lá também tem oração. Lá também tem busca de conhecimento. E eu vou falar um negócio para vocês que talvez vocês vão falar assim, apóstolo, isso não é verdade. Mas eu vou falar para vocês como quem veio de lá e sabe. Os filhos das trevas são mais prudentes em sua geração que nós, filhos da luz. Vou falar um negócio para vocês aqui com todo o amor no meu coração. Porque eu aprendi que o amor ensina mais do que pregar com ódio, do que ministrar com amor. Nós cristãos, e eu vou me pôr nesse balaio, nós servos de Deus, nós que nos declaramos seguidores de Jesus, pequenos cristos, e se você não se enquadra, me perdoe, nós somos preguiçosos às vezes. Nós não damos para Deus o que nós deveríamos, mas nós queremos muito de Deus. Amém ou não? Amém ou não? E aí a gente vai parar e vai pensar, apóstolo, mas por que eu tenho que orar? Por que eu tenho que jejuar? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que estar sempre me preparando tanto? Porque se você quiser enfrentar uma batalha espiritual de verdade, se você quiser crescer espiritualmente, se você quiser ter know-how no mundo espiritual para vencer as trevas, você tem que ter munição. Teve um pastor amigo meu, né, hoje ele é apóstolo, mas quando eu conheci ele era pastor. Inclusive é esse aí que ele foi, eu aprendi a falar meu nome com ele. Eu fazia seminário lá em Belo Horizonte e ele estava lá. E ele me contando que ele foi para a África. E a África é o berço do diabo. A África é o berço do satanismo. Lá eu vi uma mulher falando, uma missionária, essa eu não conheço. Ela falou que ela bateu numa porta evangelizando na África. Sabe quem veio atender ela? Acreditando em você ou não? Uma vassoura. Ela foi chamada para orar na casa de uma mulher que tinha sofrido um voodoo, fizeram uma macumba para ela, e ela chegou na casa, a mulher só estava daqui para cima, para fora. Quando olhou para as pernas da mulher, a perna da mulher secou e virou perna de bode. A perna da mulher, a perna de bode. Amém? Lá na África, acreditando você ou não, bruxo voa. Porque eles se consagram muito. Amém? Eles se consagram muito nas trevas. Eu não estou aqui exaltando as trevas, não. Eu estou falando o quanto nós somos negligentes. Porque hoje é dia de que, igreja? Hoje é dia do puxão de orelha. Vocês vieram no dia do puxão de orelha. É o dia da doutrina aqui. Amém? E diante disso, né? Eu preciso parar e analisar. Eu, sem a cobrança do líder espiritual, é o meu relacionamento com Deus através da Bíblia. Eu preciso ver se eu estou lá. Esse pastor amigo meu, que hoje é apóstolo, né?
nós sentamos juntos e comemos, tivemos comunhão, né, comemos junto, e ele é muito abençoado. E ele falou comigo assim: apóstolo, vou te contar um negócio. Eu fui na África, e ao chegar na África, eu fiquei com medo. Aí eu falei: mas por que você ficou com medo? Ele falou: apóstolo, eu fui tocado pelo diabo, um espírito maligno, que eu sei que era de alta patente. Eu estava andando lá, eu pregando o evangelho, e ele me deu um empurrão. Eu sei que eu vi na minha visão espiritual o diabo me empurrando, e o tempo todo os demônios falando comigo: vai embora daqui, você não é bem-vindo aqui. E a atmosfera da África não é igual aqui no Brasil, não. É uma atmosfera demoníaca, é um peso espiritual. E aí tem muita gente que pode, até mesmo cristão, está na igreja, pode achar: não, isso é exagero. Não é exagero, não, é real, é bíblico. Existe o mundo das trevas e o mundo da luz, existe o céu e o inferno, e nós estamos, aqui na terra, nós estamos batalhando pelo céu. Então, o jejum, qual é o ponto principal? O jejum, ele é para contrição, é arrependimento, ele é para demonstrar tristeza. A gente jejua para conseguir alguma coisa, e o jejum, ele é tão tremendo, porque o jejum potencializa as nossas orações. Amém? Um coração quebrantado, contrito, que está em jejum, Deus não rejeita. Amém? Então, um dos outros pontos que o jejum ele traz para nós é que o jejum ele vai anular um cara que está dentro da gente e que a gente idolatra ele. Amém? Deixa eu falar um negócio para vocês aqui, dados científicos. Amém? E como aqui não tem ninguém nesse estado, não tem problema. A obesidade é idolatria. Amém? A obesidade é idolatria. Eu estava vendo no YouTube esses dias uma mulher com quase 500 quilos. Ela nem tinha forma mais. E quando você vai para a Bíblia, lá no livro que ela escreveu, lá em Gálatas, o ventre é um Deus. Tem gente que não consegue anular esse Deus. Quando nós jejuamos, nós estamos falando que o nosso Deus ventre é um Deus falso, né? Comer demais é idolatria. Por isso que o jejum é necessário. Amém? Está na Bíblia. O ventre é um Deus. Então, se nós não anularmos esse Deus, se nós não jejuamos, nós estamos alimentando esse Deus. Agora eu quero te fazer uma pergunta, aqui para nós como igreja: uma pessoa que não jejua tem vida espiritual? Não tem. Tem? Não tem. Não tem. Uma pessoa que não jejua, porque se tiver, então tem Deus, Jesus, o Espírito Santo e os profetas aqui, está todo mundo errado. Porque todo mundo aqui que foi usado por Deus na Bíblia tinha uma vida de jejum. Todo mundo que foi usado por Deus na Bíblia recebeu resposta durante o jejum. Então, deixa eu falar um negócio para você, algo que me libertou. Eu gosto muito desse versículo: e conhecereis a verdade vos libertará. Se bem que a verdade não liberta, é o conhecimento dela. Mas o ponto é, eu aprendi algo na Bíblia, quando eu fiz teologia, eu aprendi algo na Bíblia que é muito interessante. Eu posso questionar, não devo, eu posso questionar o que Pedro falou, o que Paulo falou, o que Neemias falou, o que Joel falou, o que Obadias falou, o que Davi falou. Eu posso, se eu tiver argumento, eu posso questionar, não devo, mas posso. Mas eu aprendi quando eu fiz teologia o seguinte: que eu não posso questionar o que o Filho de Deus falou. O que ele falou é máximo, o que ele falou não se anula. Amém? Então, diante disso, nós nos perguntamos: apóstolo, como eu devo jejuar? Tem várias formas de jejum. Tem o jejum parcial, onde você jejua, ou você fala: vou sacrificar o almoço, ou vou sacrificar a janta. Tem o jejum, onde você tira algo que você gosta muito
Você tira o café, Coca-Cola, você tira um bolo, você tira doce, né? Tem o jejum de Daniel, que não tem nada a ver com Daniel 1, Daniel 10:4, né? O jejum de nós tiramos vinho, nós não bebemos, né? Tiramos vinho, tiramos carne, tiramos ali, nós tiramos perfume, né? Então esse é o jejum de Daniel verdadeiro. Amém? Então, nós temos o jejum de Esther. Então, nós temos dois jejuns na Bíblia. Nós temos dois jejuns na Bíblia. Nós temos dois jejuns. Nós temos, acho que é boa Bíblia. Nós temos dois jejuns na Bíblia que eles anulam o principado da morte. Que jejum é esse? Só tem dois jejuns na Bíblia que derrubam o principado. Amém? Na verdade, que derruba o principado. Um anula o principado da morte, que é o jejum de Esther. O jejum de 3 dias. Ele jejuma, ele derruba o principado da morte. Amém? E nós temos o segundo jejum, que é o jejum de Daniel, que derruba 2 principados. O príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia. Por que eu sei disso? Porque quando Daniel fez o jejum, ele orou e jejuou durante 21 dias. E no 21º dia, Gabriel veio até ele e falou: olha, você é um homem muito amado no céu. Deus abençoe. Você é um homem muito amado no céu. E desde o primeiro dia que você começou a orar e buscar a Deus, eu fui enviado, Gabriel, que é o anjo, traz a resposta. Mas eu não pude passar, porque o principado da Pérsia, o principado, um demônio de alta patente, que domina a Pérsia, se colocou na minha frente e não deixou passar. Aí você vai me perguntar: apóstolo, o que o principado da Pérsia faz? Embora não seja o tema, o principado da Pérsia tenta impedir nossas orações de serem respondidas. O Daniel quebrou ele com jejum. E também o outro principado lutou contra o anjo Gabriel, o principado da Grécia. E aí você vai me perguntar: apóstolo, o que o principado da Grécia faz? Ele tenta anular nossa fé através do intelectualismo. A Grécia é o berço do intelecto. Então esse principado tenta anular nossa fé. E o jejum de Daniel quebrou as asas desses 2 principados, tanto da Pérsia quanto da Grécia. Amém ou não amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Posso ouvir aleluia? Amém. Então nós temos um outro exemplo de que o jejum de 3 dias, sem comer, sem beber, ele anula a morte, a destruição. Quando Deus mandou Jonas a Nínive, que era uma nação terrível, e Deus falou para ele, irmão Sinésio: vai lá e prega que eu vou destruir tudo. Aí era Deus. O rei ficou sabendo, embora Jonas não queria ir, e o rei falou assim: ó, até os jumentos, os animais vão jejuar, porque nós vamos nos arrepender diante de Deus. Quando eles jejuaram, Deus não destruiu o país, Deus revogou a destruição. Então o jejum foi capaz de revogar uma ordem de Deus de destruição. Ele moveu o coração de Deus. Então nós temos um outro tipo de jejum, né? Nós podemos fazer o jejum como Jesus fez, só de água. Amém? Se a pessoa achar que pode, ela faz. Eu já fiquei 7 dias várias vezes sem comer, só tomando água. Amém? Eu já fiquei 3 dias sem comer e sem beber, porque é o tempo que o corpo consegue. Agora, se você perguntar para mim: apóstolo, você sente mal quando você jejua? Claro, porque não é só uma luta carnal, é física. Há uma luta do inimigo, come, porque se você comer, você vai perder a batalha. Então, e tem outra coisa: a sua própria carne luta contra você. O corpo não quer jejuar, gente. O corpo quer jejuar? Não. E tem uma coisa engraçada: quando você abrir o jejum para você conquistar algo de Deus, aquele amigo que nunca te chamou para a churrascaria vai te convidar. Aquela pessoa que nunca te deu uma caixa de bombom vai te dar. Amém? Você vai ser tentado. Mas o jejum, ele é tão tremendo, porque é o seguinte: às vezes a gente pensa assim: eu vou jejuar para mudar Deus. Não é isso que acontece. O jejum não muda Deus em relação a nós. O jejum nos muda em relação a Deus. O jejum, ele nos deixa mais sensíveis ao mundo espiritual, porque a gente está num estado de quase morte. O corpo, ele vai ficando sem alimento,
Então, o que vai acontecer? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho 2 pitbull, né? Não é nós comparando a cachorros, tá? É um exemplo, uma metáfora. Eu tenho 2 pitbulls, um pitbull branco e bege. E eu pego o pitbull bege, tranco num lugar e não dou nada para ele. Não alimento, não dou água, não dou nada para ele. Eu pego o pitbull branco, tranco em outro lugar e encho ele de carne, alimento, trato ele bem, deixo ele forte, nutrido. E aí, num determinado dia, eu solto o bege e o branco. Quem vai vencer? É difícil, né? Quem vai vencer é o? Por quê? Porque ele foi mais alimentado. Então, o que acontece quando eu jejuo? Eu alimento o espírito e fortaleço e enfraqueço a carne. Então, o cristão que quer ter uma vida espiritual forte, que quer fluir nos dons, que quer ser usado para curar pessoas, que quer ter autoridade para expulsar demônios, se ele não tem uma vida de jejum, e eu não estou falando de oração, que está junto, se ele não tem uma vida de jejum, ele não vai ter força, ele não vai conseguir. Amém? E aí, a gente tem que entender o seguinte, apóstolo, o jejum é obrigatório. O jejum, eu tenho que jejuar. Se você quiser ter vitória, tem. É obrigatório? É. Não é opção. Não é opção. Jejuar, orar e conhecer a palavra é obrigatório. Não é opção. Apóstolo, mas eu conheço irmãos que não jejuam. Olha para a vida dele. Deixa eu te falar um negócio. Sem jejum, nenhum pecado a gente vence. E eu não estou falando de algo que eu não conheço. Se eu não jejuo, eu não tenho força contra o pecado, porque minha carne está forte. Então, se o Deus dentro está cheio, está forte, eu não vou ter força contra o pecado. Amém ou não amém? Então, o que eu tenho que entender é que eu preciso trazer a minha vida de oração, de leitura da palavra, mas também de jejum. Eu preciso abdicar do conforto, porque alimento dá conforto. Eu preciso abdicar do conforto do alimento. Por horas, por dias. Quanto tempo você já está prático a fazer? Você já está treinado. É conforme a sua força. Amém? Mas eu já conheci crente de 40 anos que nunca jejuou. Não tinha vida de oração. Não conhecia. A Bíblia dele estava aberta no Salmo 23, ó. Estava até amarela as páginas. E ele confundia Moisés com Noé. Então eu te pergunto, eu posso falar que essa pessoa é crente? Não é. Porque até onde eu sei, os torcedores de time, eles vão no estádio, eles viajam para onde o time está, eles compram os negócios do time lá, eles têm uma vida atuante. Então, para eu falar que eu sou um servo de Deus, para eu falar que eu sou um cristão, nascido de novo, eu tenho que ter uma vida de jejum, oração e leitura da palavra. Amém? Tem um menino muçulmano de 9 anos. Hoje ele deve ter mais. Ele decorou o Alcorão todo. Hoje o Espírito Santo estava conversando comigo, eu estava, alguém vai falar, apóstolo, mas para que eu vou ler a Bíblia toda? Porque a Bíblia é a história do nosso Deus, é a nossa história. E a Bíblia que nos ensina a jejuar. Eu não poderia ser ministro de eclesiástico se eu não tivesse conhecimento do livro, porque ele me instrui para instruir a igreja. Amém? Agora, indo um pouco mais para frente, nós temos que entender o seguinte: eu tenho que fazer uma escolha. Eu quero uma vida forte, produtiva, com autoridade, espiritualmente ativa, tendo profundidade e intimidade com Deus, ou não quero? Porque se eu não quero, eu não preciso eu posso ficar sem essa vida de jejum. Agora, se eu quero, eu tenho que pagar o preço. E aí, já teve gente que falou comigo assim, bateu de frente, falou, apóstolo, isso é muito radical, né? Deus não exige tanto da gente, não é Deus que exige, não. É a palavra dele que está acima dele que exige. Porque lá no Salmo 119, Deus fala que ele colocou a palavra dele acima dele. A única coisa que está acima de Deus. Então, é a palavra dele que exige. Amém? Aí a gente vai falar, poxa, mas eu tenho dificuldade
vou jejuar. Eu estava brincando com a intercessora Cris, teve uma irmã que falou para mim assim: apóstolo, eu estou num jejum assim tremendo. Eu falei: como que é, irmã, jejum? Eu quero aprender. Eu estou jejuando da meia-noite às 6 da manhã, dormindo, sem fazer vigília. Eu falei: olha, um jejum que, né, eu ainda não tinha visto. Da meia-noite às 6 da manhã eu só que, né? Isso não é jejum. Teve um outro irmão que falou para mim assim: apóstolo, eu vou fazer um jejum que eu quero emagrecer. É até ofensa para Deus isso aí. Jejum não é regime. Regime é regime. Jejum é jejum. Regime não é espiritual. Jejum é. Você sabe quando é que o jejum passa a valer? É quando você sente uma vontade louca de comer e não come. Aí o jejum passou a valer. Você sabe quando o jejum agrada a Deus, quando o jejum chama a atenção de Deus? É quando eu tenho danoninho na geladeira, eu tenho Coca-Cola, eu tenho mortadela, né, como dizem, né? Eu tenho mortadela na geladeira, eu tenho queijo coalho, eu tenho queijo búfala, eu tenho lasanha, mas eu abro a geladeira e falo: eu te repreendo, eu vou me consagrar. Aí Deus olha e fala: esse aí está querendo a minha presença. Você sabe que eu fui batizado em línguas porque eu estava jejuando? Quando eu me converti, eu sonhava que eu estava lendo a Bíblia, eu acordava 3 da manhã e lia a Bíblia até as 10 da manhã do outro dia, porque eu estava no processo. Eu lia de 25 a 30 capítulos da Bíblia todo dia, e ainda achava pouco, mas eu não entendia por que eu fazia isso. Mas quando eu comecei a fazer libertação para as pessoas, o Espírito Santo me lembrou: você sabe por que eu te coloquei buscando a minha presença? Para você hoje estar apto a encarar o inimigo. Amém? Então deixa eu, antes de ir para o texto bíblico, antes de ir aqui para os textos, né? Eu estou pregando aqui em Mateus 2,18. Eu quero só te fazer trazer uma outra comparação. Eu tenho tempo. Um soldado, antes de ter patente, antes de ir para a guerra, o que é exigido dele? Treinamento, sabe? Treinamento, disciplina. Para ele saber usar as armas, para ele saber sobreviver na floresta, ele tem que passar debaixo de arame com FAL, né, com fuzil de assalto leve. Ele tem que saber carregar o morto, né, se o colega ficar ferido, ele tem que carregar a mochila pesada, né, tem que ser equipado, amém? E ele tem que saber obedecer os seus superiores, amém? Um soldado sem isso, ele vai para a guerra e morre. Tanto é que o primeiro lugar que é soldado é o quartel, porque ele tem que ser preparado. Por que a gente acha que na guerra espiritual seria diferente? Por quê? De forma alguma. Aqui é o quartel, o lugar de treinamento. Amém? E aqui alguém vira para Jesus e fala assim: ora, os discípulos de João e os fariseus, João era João Batista, ainda estava vivo, perguntaram para Jesus: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram para Jesus, está implícito aqui: por que motivo jejuam os discípulos de João Batista e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Agora olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Jesus fez uma pergunta: durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então Jesus falou: sabe por que eles não vão jejuar? Porque eu estou com eles. O noivo está aqui, sou eu. Jesus estava falando dele. Eu estou aqui, então eles não precisam jejuar. Eu não sou João Batista, nem sou líder dos fariseus. Eu sou Jesus, eu sou noivo da igreja. Eu estou aqui, amém? Aí Jesus vai falar o seguinte: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a ruptura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perderá o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O que Jesus está querendo dizer? Enquanto nós não passarmos por uma experiência com Deus, pelo novo nascimento, enquanto esse recipiente não for trocado, ele está falando agora do derramamento do Espírito Santo, não seremos revestidos de Deus. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: que quem vai nos impulsionar a jejuar é o Espírito Santo. Só que eu não posso receber essa unção se eu tenho uma vida velha, remendo pano velho, odre velho, e o vinho é o Espírito Santo.
Amém? Então Jesus está querendo dizer que o meu jejum atrai o Espírito Santo. Amém? Chama a atenção do Espírito Santo. E se eu tenho que estar preparado para receber. Amém ou amém? Então vamos lá, para a gente ter como base mais palavra. Amém? E depois eu vou contar um segredo aqui e compartilhar com a igreja, que está implícito nesse texto. Coloca João 2:12, depois Mateus 16:18. Amém? João 2:12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, diz quem? Convertei-vos a mim de todo, e isso com pranto. O jejum está incluso. Esse texto, esse versículo me ensina que o jejum causa conversão. O jejum é uma prova da conversão. Quando eu jejuo, eu estou levando a minha alma a se converter ao Senhor. Amém? Mateus 6, 16, 18 ao 18. Mateus 6, 16 ao 18. 16, 17, 18. E quando jejuares, aqui é a fórmula que Jesus deu para jejuar. E quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Meu ato de contrição secreto, minha vida espiritual secreta, causa bênção pública da parte de Deus. Amém? Verso 18, coloca aí Isaías 58, 3, Esdras 8, 23. Esdras 8, 23. Em nome de Jesus. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Amém? Eles jejuaram e oraram. Eles tinham pedido, estavam pedindo alguma coisa para Deus. Eu estava falando que Deus respondeu. Então, meu jejum apressa a minha bênção. Amém? O meu jejum me faz cortar a fila, me faz colocar em primeiro quando eu estou sendo o último. Amém? Coloca Daniel 9:3. Daniel 9:3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas com e sacos e cinza, porque eu e a apóstola Mistérios e a missionária Simira e também a irmã Cris, a irmã Bianca, né, a intercessora Cris, a irmã Bianca, né, o Alan, a intercessora Bélia, fizemos, nem todos somos sacos, mas a intenção era essa, né, o que vale, amém? Mas o jejum está aqui, amém? Daniel orou, para quê? Para que houvesse livramento, para que houvesse resposta de Deus, amém? Esther 4:16. Esther 4:16. Vai, ajuda a todos os judeus. Aqui o povo de Deus estava com ameaça de morte. Vai, ajuda a todos os judeus que se acharem em Suzã. E o que? Jejuai por mim. E não comais nem bebais. Não comais nem por 3. Então é possível. É possível, não é? Não comer, não beber por 3 dias? É. Amém? Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, e se perecer, perecer. Porque se ela fosse até o rei, sem a ordem do rei, ela era morta. Se o rei levantasse o cetro, e ela foi, e ela recebeu vitória. Amém? Atos dos Apóstolos 14:23. Atos dos Apóstolos 14:23. Amém? Vocês estão sendo abençoados? Amém. Amém. A palavra é linda. E havendo isso por comum, aqui aos discípulos, os apóstolos, e havendo isso por comum, consentimento entre anciãos em cada igreja, orando com Jesus, os encomendaram ao Senhor. Aqui pode traduzir também como
presbíteros, viu? Encomendar ao Senhor em quem havia crido. Amém? Ó, para escolher ministros para a igreja, o que eles fizeram? Oraram e jejuaram. Então, para ele escolher pessoas, eu oro e jejuo. Amém? Essa é a regra, para eu não errar. Coloca aí nos dedos. Mateus 4, 1 ao 2. A gente já está terminando. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Toda vez que você vê na Bíblia Espírito em maiúsculo, é o Espírito Santo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Amém? Ele não teve sede, teve fome. Então, o texto está falando que Jesus teve fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Amém? Amém? Sinésio. Sinésio. Amém? Então, é possível jejuar 40 dias. É possível. Só de leitura. É possível. Porque Jesus fez. Eu conheço pessoas que já fizeram até um livro que chama O Poder da Oração de Jejum, uma rechada. Ele é um indiano que se converteu a Cristo. Ele começou servindo o Senhor. Ele já começou a jejuar 40 dias. E Deus usa ele tremendamente. Amém? Então vamos lá. Marcos 9, 28 e 29. Só que segura aí, meus dedos. Segura aí que esse aqui é especial. Todo crente, uma hora ou outra, no meu caso, trabalho com libertação direto. Mas todo crente, uma hora ou outra, vai se deparar com alguém possesso, alguém possuído por demônios. Isso é uma realidade. Agora, tem vários tipos de demônios na Bíblia. Tem principado, potestade, príncipes das trevas e poderes espirituais da maldade. São quatro castas. Tem demônio, nós sabemos lá em Marcos 16, 18, 17, Jesus diz: em meu nome expulsarão, mas tem demônio que não sai com o nome de Jesus só. Sabia disso? Tem demônio que não sai com o nome de Jesus. Coloca aí nos dedos. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Eu vou colocar aqui o demônio. Porque o pai trouxe um filho endemoniado. Você já viu esse texto? O demônio jogava na água e no fogo. Aí o pai chamou os discípulos: vem cá, expulsa. Eles chegaram lá, o demônio deu, bateu neles, não saiu. Aí eles chegaram para Jesus, o pai trouxe o menino. Jesus chegou e falou: sai dele, o demônio foi embora. Aí eles vão perguntar para Jesus agora: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Se a gente anda contigo, falamos em teu nome. E aí Jesus vai explicar o porquê, e isso aqui quebra qualquer resistência que o crente tenha de não jejuar, se ele quiser realmente ter vitória. Coloca lá. E disse-lhe Jesus, 9:29, Marcos 9:29, esta casta, o que é casta? Qualidade, tipo, hierarquia. Então Jesus está querendo dizer que tem várias castas de demônio, várias qualidades. Eu tenho que saber que demônio eu estou enfrentando. Então, essa casta de demônio, essa casta não pode sair, não pode sair com coisa alguma, a não ser com jejum, gente. Então, eu tenho que estar preparado, eu tenho que ser um crente que jejua, porque se eu não jejuar, eu posso encontrar um demônio que não sai sem jejum e ele vai me bater. Eu vou passar vergonha. Imagina eu, um líder do Senhor, um ministro, ou até mesmo um cristão que somente é servo, ainda não é do altar, mas imagina a gente ser envergonhado pelo inimigo. Imagina isso. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado. E lá, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas tem a receita do verdadeiro jejum. É lá em Isaías 58. Isaías 58, todo o capítulo de Isaías 58 dá a fórmula do verdadeiro jejum. Amém? Mas eu quero, falta 3 para as 9. Eu quero só compartilhar aqui com a igreja algo que me foi revelado, muito lindo. Eu falei aqui de vários motivos para jejuar. Poder, receber poder, ser batizado com o Espírito Santo, repreender os poderes do mal, os demônios, mostrar tristeza, mostrar arrependimento para Deus, descer na comunhão com Deus. Mas tem uma coisa que não é ensinada e que é o principal motivo do jejum, e é o que Jesus está falando aqui. Quando Jesus fala que os interrogadores perguntam: por que Jesus, os discípulos de João Batista
e os fariseus, que era uma religião da época. E você no jejum era a principal religião, antes dos saduceus. E os seus discípulos não jejuam. E aí Jesus vai falar: como podem os filhos das bodas jejuar enquanto o noivo está com eles? E aí demorou muitos anos para eu aprender que Jesus está falando o seguinte, e as irmãs vão entender o que eu vou falar. Imagina que Jesus quis falar o seguinte: eu estou com a minha noiva, eu estou presente, ela não sente falta nem saudade de mim, porque eu estou com ela. Jesus está falando de quem? Da igreja, da gente. Mas Jesus falou: quando eu for tirado, o noivo for tirado, aí ela vai jejuar. Jesus está falando o seguinte, que o principal propósito do jejum, e talvez você nunca ouviu isso, é falar para o noivo: volta, eu não consigo comer, porque eu sinto falta de você, meu Senhor, meu noivo, volta logo, Maranata, eu não tenho apetite, nada me agrada, nada me satisfaz, volta logo, porque o meu coração está tão triste pela tua falta, que o meu estômago não recebe nenhum tipo de alimento. A minha paixão por ti, a minha necessidade da tua presença, me leva a ficar sem fome. Então o principal motivo do jejum é causar o arrependimento. Amém? O principal motivo é causar o arrependimento. Quando nós jejuamos, nós estamos declarando para o noivo: Jesus, volta logo. Eu tenho falta de ti, eu sede da tua presença, eu sinto saudades de ti. Amém? Vamos nos pôr de pé? Glória